Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, vamos falar de Fórmula 1. Vocês me cobram para eu falar de Fórmula 1, vou falar de Fórmula 1 aqui no canal do VSR e vamos falar da reta final de uma disputa de título fantástica. 3 pilotos chegando à última prova com possibilidade de ser campeão, e se o Verstappen conseguir ser campeão, a gente vai ter um título épico, dos maiores títulos épicos da história da Fórmula 1. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a disputa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 e o que pode ser um final de campeonato espetacular no próximo domingo na prova de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e tendo a chance de Lando Norris ou Max Verstappen ou Oscar Piastri serem campeões. E por si só esse desfecho já é um desfecho de campeonato antológico, um campeonato que parecia estar decidido 3, 4 corridas atrás e vai para a última prova de uma maneira incrível. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score. O Flash Score também tem acompanhamento de Fórmula 1, tá? Então, se você quer acompanhar os resultados das corridas, classificação de pilotos e tudo, vai no app do Flash Score, você não paga nada para baixar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. O download é de graça para baixar e também você não paga nada para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de na tarde de segunda-feira, para a gente falar do desfecho da prova, do desfecho do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Pilotos. A parte de construtores já está definida há muito tempo, com o título da McLaren, né? Muita superioridade em relação a todas as outras equipes na temporada. E mais o título de pilotos, que a gente, até a metade do campeonato, a gente estava muito encaminhado para o Oscar Piastri. Aí, depois das chamadas férias da Fórmula 1, do Grande Prêmio da Holanda, passou a ficar muito encaminhado para o Lando Norris, e agora a gente chega à última rodada com 3 pilotos podendo ser campeões, podendo ser campeão no caso. O próprio Lando Norris, que é favorito, chega com a vantagem de 12 pontos sobre o segundo colocado. O Max Verstappen, que fez uma segunda metade de campeonato fantástica, e se ele sair campeão de Abu Dhabi, a gente vai ter um dos maiores campeonatos, vai estar no debate de um dos maiores títulos da história da Fórmula 1, e o Oscar Piastri na terceira posição. Aqui está a classificação do campeonato, que eu peguei lá no app do Flash Score. Lando Norris, 408, Max Verstappen, 396, Oscar Piastri, 392. O primeiro critério de desempate na Fórmula 1, caso haja empate, é número de vitórias. E os 3 estão empatados com 7 vitórias. Então, provavelmente, a gente não vai ter o número de vitórias sendo o critério de desempate, porque a chance de um quarto piloto ganhar essa prova e ainda haver um empate entre 2 ou os 3 é muito, muito remota, né? Então, provavelmente, se alguém ganhar o torneio, se alguém ganhar a última prova em Abu Dhabi, vai ter algum desses 3 ganhar a última prova, vai ter 8 vitórias, então nós não teríamos o empate de número de vitórias, do campeonato sendo decidido pelo número de vitórias. E o cenário desse campeonato só tá assim porque desde a segunda metade do campeonato a McLaren errou demais, né? A McLaren, que teve o melhor carro praticamente o campeonato inteiro, ela errou demais na segunda metade. Errou pit stop com o Lando Norris em Monza, teve abandono do Piastri, na penúltima prova em Las Vegas, a gente viu os carros da McLaren sendo eliminados porque os carros estavam muito colados ao chão, e aí teve o desgaste lá da tal
tal tábua que fica embaixo dos carros, e os dois carros da McLaren foram eliminados, tanto o Norris quanto o Piastri. E no último fim de semana, no Grande Prêmio do Catar, a McLaren errou na estratégia, isso admitido, né, pelos próprios dirigentes da equipe. A McLaren teve ali uma decisão muito ruim de não chamar os seus carros para o pit stop quando houve um safety car. Grande Prêmio do Catar, na 7ª volta, houve uma batida entre o Hülkenberg e o Gasly e provocou a entrada do safety car. Todo mundo foi para o box para fazer a troca. E ali é muito normal você, quando tem entrado o safety car, todo mundo entrar no box para trocar o pneu, porque você vai perder menos tempo, né? O safety car deixa todo mundo mais lento, então você vai perder menos tempo na troca. Todo mundo entrou para fazer o pit stop e a McLaren não. Ela ficou com seus dois carros na pista. Na ocasião, o Piastri estava dominando o Grande Prêmio do Catar e o Norris em segundo. Ao não fazer essa troca, e considerando que a fornecedora de pneus, a Pirelli, tinha dito que seria necessárias pelo menos duas trocas no Grande Prêmio do Catar, a McLaren se colocou numa situação complicada. Por quê? Porque ela teria que fazer 2 paradas em ritmo de corrida, enquanto todos os outros só fariam uma. E aí, essa barbeiragem da McLaren na estratégia, que foi inclusive admitida pelo Andrea Stella, o chefe da equipe, que foi uma decisão errada, fez com que o Verstappen ganhasse uma corrida que fatalmente ele chegaria em terceiro. E, para piorar, o Piastri ainda conseguiu ficar na 2ª posição e o Lando Norris terminou só na 4ª posição. Nem ir ao pódio ele pegou. E isso com uma ultrapassagem em cima do Antonelli na última curva. Na última volta. Porque senão o Lando Norris teria terminado na 5ª posição. Na última volta, o Kimi Antonelli da Mercedes acabou errando, passando meio que reto numa curva, e aí o Lando Norris passou e subiu da 5ª para a 4ª posição. Então a McLaren fez um montão de lambança nessa segunda metade e permitiu com que o Verstappen chegasse na última prova podendo ser campeão da Fórmula 1. Podendo ser campeão. Vale lembrar, o Verstappen chegou a ficar 104 pontos atrás do líder do campeonato. 104. Só para você ter uma ideia, quem ganha uma corrida ganha 25 pontos. 25 pontos. Ele chegou a estar 104 pontos atrás, que seriam 4 vitórias, 4 vezes 25 dá 100, e ainda 4 pontos. Então, e agora a diferença vai para a última prova em 12. Então, por isso é que eu disse, até fiz esse tweet aqui, dizendo que se o Verstappen ganhar esse título vai ser uma coisa antológica. Muita gente ali criticando, dizendo que eu disse que o Verstappen não teve o melhor carro em nenhum momento da temporada, e é isso mesmo. O Verstappen não teve o melhor carro em nenhum momento da temporada. Primeira metade nem se fala, a McLaren muito superior. A segunda metade ele foi mais rápido em uma ou outra prova, mas muito com o cenário de erro da McLaren. Então, na segunda metade, em uma outra prova, ele equilibrou, ele se aproximou ou igualou. Mas ter o melhor carro, o Verstappen não teve o melhor carro. E ele chega na última prova podendo ser campeão. Então, assim, se o Verstappen sair de Abu Dhabi campeão, vai ser um campeonato antológico. Eu vou dizer, vai ser um campeonato antológico. Vai ser um campeonato da gente repensar onde o Verstappen vai estar na lista de maiores de todos os tempos. Inclusive, o Verstappen pode se tornar pentacampeão direto, né? Ele pode ganhar o 5º título seguido. E ganhar 5 títulos seguidos, só tem um que conseguiu, que é o Schumacher, que ganhou 2000, 2001, 2003, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Só um piloto na história da Fórmula 1 ganhou 5 títulos seguidos. O Fangio ganhou 4 seguidos, 54, 55, 56, 57. Tinha vencido um em 51, mas ganhou 4 seguidos. E o Vettel ganhou 4 seguidos também, 10, 11, 12 e 13. E o Hamilton ganhou 4 seguidos também, 17, 18, 19 e 20. O Verstappen,
ele pode se igualar ao Schumacher como os 2 únicos pilotos a ganharem 5 títulos mundiais de pilotos, lógico, seguidos. Que seria algo fantástico, seria algo inacreditável. Só que a missão do Verstappen não é fácil. Não é fácil. O pessoal do Globoesporte.com fez esse quadrinho aqui que é muito bom para a gente entender a missão do Verstappen. Olha aqui. Se o Norris for terminar em primeiro, Norris campeão, não tem conversa. Se o Norris terminar em segundo, Norris campeão, não tem conversa. Se o Norris terminar em terceiro, Norris campeão, também não tem conversa. Então, o Lando Norris sabe o que ele precisa para ser campeão. Terminar em primeiro, em segundo ou em terceiro. Aí, se o Norris terminar de quarto para baixo, aí a gente tem que ver o que o Verstappen faz. Então, vamos lá. Norris em quarto, Verstappen precisa ganhar. Norris em quinto, Verstappen precisa ganhar. Norris em sexto, Verstappen precisa ganhar. Norris em sétimo. Norris em sétimo. Verstappen continua precisando ganhar. Aí até eles colocam um asterisco aqui dizendo que se o Norris terminar em sétimo e o Verstappen em segundo, eles terminariam com o mesmo número de pontos. Mas aí o Norris ganharia no segundo critério de desempate. Os dois teriam 7 vitórias, mas o Norris teria 8 segundos lugares contra 5 do holandês. Então, se o Norris for sétimo, o Verstappen continua precisando ganhar. Aí de oitavo para baixo, se o Norris for oitavo, serve para o Verstappen primeiro ou segundo. Se o Norris for nono, serve para o Verstappen primeiro, segundo ou terceiro. Se o Norris for décimo, serve para o Verstappen primeiro, segundo ou terceiro. Se o Norris não pontuar, ou abandonou, ou terminou de 11º para baixo, aí serve para o Verstappen primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Esse é o cenário. Vamos olhar rapidinho o que serve para o Piastri também, porque o Piastri também pode ser campeão. Tá aqui embaixo. No entanto, as chances do Piastri são remotíssimas. Se o Piastri vencer, ele precisa que o Norris termine abaixo do 6º lugar e o Verstappen abaixo do 4º lugar. Se o Piastri chegar em segundo, o Norris precisa não pontuar e o Verstappen, no máximo, ser 4º lugar. Se o Piastri chegar em terceiro, não há mais chance de superar do Norris. Então, o Piastri só tem 2 possibilidades para ser campeão, ou primeiro ou segundo. E aí, se ele vencer, ele ainda precisa contar com o Norris de 7º para baixo e o Verstappen de 5º para baixo. Se ele ficar em segundo, ele precisa que o Norris não pontue e que o Verstappen chegue do 4º lugar para baixo. Esse é o cenário. Esse é o cenário que o Piastri precisa, ou seja, para o Piastri está bem complicado. É lógico que a situação está mais favorável ao Norris. Principalmente por um motivo. Como para o Verstappen ser campeão, o Norris precisa chegar em 4º lugar. O Norris em terceiro, ele é campeão. Como para o Verstappen ser campeão, o Norris precisa do 4º lugar, o outro carro da Red Bull não dá para você contar. Porque se você falar assim, precisa do 4º lugar, talvez você poderia fazer uma estratégia, sei lá, do Verstappen chegar, deixar o Piastri passar, né? Deixar o Piastri passar, e aí ele ficar em segundo e o outro carro da Red Bull ficar em terceiro. E aí forçar o Norris para 4º. Só que o outro carro da Red Bull, o campeonato do Tsunoda, é um campeonato ridículo. Então não dá para você contar. O Tsunoda, se a gente pegar aqui, deixa eu ver se a gente consegue aqui pegar, eu queria ver o que o Tsunoda fez no campeonato, que eu nem me preparei para ver isso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tsunoda, cadê o Tsunoda? Yuki Tsunoda. A melhor colocação do Tsunoda foi a 5ª colocação exatamente no Grande Prêmio de Las Vegas. Não, isso aqui é sprint. Opa, né? Sprint não. A melhor colocação dele numa corrida foi um 6º lugar.
A melhor colocação dele foi um 6º lugar. Ou seja, em nenhum momento da temporada o Tsunoda conseguiu terminar no pódio, por exemplo. Então, para o Verstappen ser campeão, basicamente, ele precisa que a McLaren e o Norris tenham problemas. Basicamente, porque é muito difícil, ainda mais considerando a pista de Abu Dhabi, que segundo os especialistas é uma pista favorável à McLaren, é muito difícil imaginar que o Norris não fique, com a corrida sendo normal, é muito difícil imaginar que o Norris não fique entre os 3 primeiros. Então, as cotações, a principal situação está a favor do Norris. Está a favor do Norris. Porque ele precisa de um 3º lugar numa pista que, segundo todos os especialistas, é favorável ao carro da McLaren. Ainda mais com essa situação de que o Verstappen não pode contar com outro carro da Red Bull, que é um carro muito bom também. Né? A Red Bull foi o campeonato todo o 2º melhor carro, só atrás da McLaren. Só que contar com o Yuki Tsunoda, que na temporada tem 33 pontos, só para você ter uma ideia, o Verstappen, que é companheiro de equipe dele, tem 396. 396. O Tsunoda tem 33. Ou seja, o Verstappen tem mais de 10 vezes a pontuação do Tsunoda. Então não dá para contar. Então, pro Norris ficar abaixo de 3º, ele vai ter que contar com uma atuação fantástica dos pilotos da Mercedes, ou do Russell, ou do Antonelli, ou eventualmente do Leclerc, que também no momento atual não dá para contar com o Hamilton para nada. Ou de alguma surpresa, né? O Sainz ficou em 3º nessa prova agora, sei lá, de repente um Hadjar aparecendo. Então, assim, tá tudo muito favorável pro Norris. A questão é a pressão de ser campeão, né? Você tem de um lado um tetracampeão, um cara com bagagem, que já esteve em situações assim, ganhou lá o campeonato de 21 contra o Hamilton na última volta, então contra um piloto que nunca esteve nessa situação, que é o Norris. Inclusive, muita gente que considera, entende que exatamente o Piastri sentiu um pouco isso na segunda metade, e um campeonato que estava liderando tranquilo, com facilidade, ele acabou evaporando, né? Na segunda metade, desde o Grande Prêmio da Holanda, que o Piastri ganha, o Piastri conseguiu não venceu nenhuma corrida, ganhou a sprint no Qatar, mas não venceu nenhuma corrida, né? 3º em Monza, abandonou no Azerbaijão, 4º em Singapura, abandonou o sprint, 5º nos Estados Unidos, 5º no México, 5º no Interlagos, foi desclassificado em Las Vegas, como eu falei, ganhou a sprint no Qatar e foi 2º na corrida do Qatar. Então, assim, esse é o ponto. O Norris vai sentir o peso da decisão? Mesmo considerando esse peso, ele tem a faca e o queijo na mão para ser campeão, porque ele só precisa chegar em 3º lugar. É um final de campeonato fantástico, fantástico, e pode ser um título antológico de Max Verstappen se ele ganhar. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Quer que eu fale mais de Fórmula 1 aqui no canal do VSR? Deixa aqui nos comentários. Você quer que eu fale mais de Fórmula 1 no canal do VSR? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações no canto. Aqui embaixo também baixa o app do Flash Score, que também te acompanha junto à Fórmula 1. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.